Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus. Tô muito bem, graças a Deus. Eu tô muito agradecida também, né? Pelo nosso canal, pelas pessoas, pelos comentários. Ah, gente, muita gratidão. Muita gratidão. Obrigada mesmo, viu? Então, eu sou Luciana Barros e hoje nós vamos falar de 5 coisas, né? 5 coisas que a gente não deve falar. A gente tem que passar a zíper na boca e, ficar atento, porque são coisas da gente, né? E às vezes as coisas da gente não tem que ser compartilhadas, né? E a primeira delas, a gente não deve contar os nossos planos. Os nossos planos. Como que eu vou fazer para poder conseguir conquistar um carro, uma casa, a faculdade, eu quero casar? Não, casar não. Casar no eu quero suceder, quero comprar um carro. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, eu vou guardar tanto de dinheiro. Não, eu vou financiar, não, eu vou parcelar, eu vou comprar um carro velho, vou melhorar e vou arrumando ele aos poucos, ou eu quero um carro zero, sabe? Então, os seus planos, como que você vai fazer para poder conquistar? Isso você não deve falar. Sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente chega a querer alguma coisa, a gente planejou, com certeza você organizou suas ideias, você organizou financeiramente, você deu uma estudada para saber quanto que você pode guardar ou não, quanto você vai desprender para poder conquistar aquilo, né? Então, quando você chega a fazer isso e aí você abre para alguém, às vezes, né? Às vezes você vai abrir para os seus pais. Você tem um planejamento de abrir um negócio, né? Às vezes os pais da gente, eles vão agir com um pouco de pessimismo, porque eles têm medo, né? Eles não são a geração de que arriscam, de que vão e dão a cara para bater, e vão fazer acontecer e vai fazer. Não, eles não são assim, né? Muitas vezes os nossos pais são mais comedidos, então eles agem dentro do que eles têm como parâmetro. Então, às vezes, a gente chega e mostra um plano, às vezes, muito audacioso, as pessoas vão ficar, assim, retraídas e, às vezes, vão agir de uma forma que a gente pode considerar um pouco negativa. Às vezes, se você abrir, né, para um irmão, às vezes, para um amigo, talvez você não vai encontrar o apoio que precisa, né? Com quem que você tem que compartilhar? Geralmente, se você tem o seu cônjuge, né, é um projeto que você vai fazer, você pode abrir para ele. As pessoas que vão participar ativamente desse plano, elas têm que saber, lógico. O sócio seu, ou sua sócia, ou uma empresa familiar, né? As pessoas envolvidas neste processo, elas têm que saber, lógico. Mas o restante, gente, zíper na boca, deixa o povo ver o resultado, né? Eu acho que é muito mais interessante a gente mostrar o resultado do que falar do nosso plano. Porque geralmente a gente só fala depois que a gente obtém sucesso, né? A gente não vai falar durante o processo, porque às vezes o processo é sofrido, né? Mas a gente vai falar depois que conquistar, ok? Outra coisa que a gente não pode falar dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, sabe? Porque o sonho é seu. E o meu sonho é meu. O sonho do João é dele, o sonho da Maria é dela. Então, os nossos sonhos, ele tem que ser sustentado na nossa credibilidade, na nossa fé, na nossa esperança, na nossa força, os nossos sonhos. A Bíblia, né, relata José, que era conhecido como sonhador. José, ele teve o sonho, né, que, lógico, na hora ele não sabia, mas depois veio como a revelação, né, que os irmãos dele se prostrariam diante dele. E aí ele contou o sonho para os irmãos. Os irmãos ficaram enfurecidos. Como assim? A gente vai se prostrar diante do irmão mais novo, né, porque o irmão mais novo de José ainda era muito criança, então ele não ia com eles, assim, para poder levar as ovelhas para pastar. E eles ficaram enfurecidos com José, diante desse sonho. Mas José sabia que aquele era o sonho dele, né? E depois José teve um outro sonho, e que até o pai dele se prostrava diante dele. Nossa, então assim, aí ele causou
o furor em todos, né? Até o pai, poxa vida, até o pai dele falou assim, até eu vou me prostrar diante de você e tal. E os irmãos armaram de matar José, né? Então acabou que de toda, fazendo a história longa, uma curta, jogaram ele no poço, depois vendeu ele como escravo e ele foi pro Egito. Ele foi pro Egito? Agora me fugiu. Foi pro Egito, isso mesmo, foi pro Egito. Falhou aqui, mas já tá em ordem. Então, ele foi pro Egito e lá a história dele foi decorrendo e realmente ele virou o segundo, né, do governo e realmente depois de toda essa trajetória, os irmãos se prostraram e depois o pai, junto com os irmãos, também se prostraram. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando o sonho é seu, você tem que acreditar nele. Ninguém mais. Ninguém mais. As circunstâncias não pode dizer o que é sobre o que é o seu sonho. A economia, uma pandemia, né? O governo. Não são essas coisas que vão ditar sobre o seu sonho. Quem vai ditar sobre o seu sonho é você. Então, se o sonho é seu, guarda ele para você e trabalhe para executar. Trabalhe para realizar, né? Eu gravei um vídeo sobre os sonhos. Sabe por quê? Porque eu acredito fielmente que todas as coisas começam no sonho, né? A gente sonha para realizar. A gente não realiza para sonhar, não. A gente sonha primeiro, sonha com aquilo que, nossa, que enche o nosso coração, que enche a gente por dentro de alegria, e aí você trabalha duro para poder realizar. E depois você tem outros sonhos e assim as coisas vão acontecendo. Então não conte seus sonhos, mas tenham eles os seus sonhos, né, vivos, para que você possa realizá-los. Outra coisa que a gente também não deve contar são as nossas fraquezas. Sabe por quê? No momento que você falhar, no momento que você cair, no momento que você fraquejar, as pessoas que sabem da sua fraqueza vão ser as primeiras a apontar o dedo para você. É triste, mas é verdade. E não é uma situação muito confortável, não é uma situação muito legal. Mas as pessoas fazem isso, sabe? Elas sabem da sua fraqueza e elas, no momento em que você tropeça, ou que você cai, ou que você dá uma desanimada, as pessoas vêm, elas... Infelizmente, gente, as pessoas, muitas, são cruéis, né? E principalmente as pessoas que sabem da sua fraqueza. Elas agem trazendo isso no momento, às vezes, que você não precisa saber. Que você sabe. E que, às vezes, quando a gente tá mal, a gente não precisa de ninguém falando das nossas fraquezas. Não precisa. Entendeu? Outra coisa que a gente não deve falar. Não deve falar de jeito nenhum. É sobre a nossa intimidade. A intimidade, gente, ela é uma coisa secreta, sabe? Meu pai, né? Meu pai, eu sempre vou falar muito do meu pai e da minha mãe, porque eles eram, assim, figuras ativas na minha vida. Sempre. Meu pai, ele era um contador de história, né? Então, durante, lógico, a nossa infância, meu pai teve que trabalhar muito, né? A gente tinha pouco tempo de convivência, mas a gente teve... O tempo que a gente teve depois que eu fiquei adulta foi de muita qualidade, né? E me deu um embasamento, assim, absurdo pra mulher que eu sou hoje. Então, a intimidade, meu pai falava que era uma coisa de 4 paredes. Na intimidade, você pode ser quem você é, sabe? Você pode se dar a conhecer intimamente para uma outra pessoa, para o seu cônjuge, para sua esposa, para sua namorada, né? Vivemos tempos modernos, né? Então, a intimidade, ela tem que ser protegida. A intimidade, ela tem que ser guardada. Ela tem que ser... Ela não tem que ser revelada, sabe? Quando não. A intimidade da família, a intimidade do casal, a intimidade da casa, sabe? Ela tem que ser guardada, ela tem que ser resguardada, ela tem que ser realmente protegida. Quando a gente tem intimidade com Deus, por exemplo, você fala para Deus de uma forma tão aberta, tão sincera, tão limpa,
Você é aquela pessoa. E Deus, ele tem aquilo ali, e Deus é Deus, né, gente? Ele guarda pra ele, sabe? Então, a gente tem que ter a intimidade da sua casa, da sua família, a intimidade do seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu namorado, tudo muito guardado. Tem pessoas que fizeram a opção de expor a intimidade. Quem sou eu pra falar? Eu não tenho nada pra falar. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente precisa guardar a família da gente. A gente precisa resguardar, proteger a nossa família. Existem, dentro da nossa casa, eu creio muito nisso, sabe? Que Deus deixa coisas que a gente conversa, que a família conversa ali no momento da refeição, ou no momento da oração de noite, antes de dormir, ou no momento de compartilhamento, né? De algumas ideias que a gente tem. Deus blinda a nossa casa. Blinda os nossos filhos. Nas conversas que a gente tem com ele, nas conversas que o casal tem no quarto, sabe? Em coisas assim que Deus não permite que ninguém, nem no mundo natural, nem no espiritual, que eles ouçam. De tão protegido que é, de tão sagrado que é essa questão da intimidade. Então, não fale mal do seu cônjuge, não fale mal da sua esposa, do seu esposo, não fale mal do seu filho. Fala não. Guarda eles, ó. Boca de siri, né? Uma outra coisa também que a gente não deve falar, eu tô entrando na quinta agora, né? Uma outra coisa que a gente não deve falar é sobre as nossas finanças. De muito jovem, às vezes as pessoas perguntavam, né? Porque as pessoas são curiosas. Elas querem saber... Quer saber quanto você paga quanto você paga da loja, quanto você paga da sua casa, quanto você paga do seu carro, quanto que custou isso, quanto que custou... Porque as pessoas são curiosas. Às vezes nem sempre é de maldade. Mas você que às vezes é argumentado, você que tem que trazer um critério pra você. Que sobre isso aqui eu não falo. Às vezes, né, já passei por muitas situações, às vezes as pessoas perguntam, quanto você ganha? Eu ganho compatível ao que eu estudei pra poder fazer. Eu trabalho muito, ganho muito. Trabalho pouco, ganho muito. Não interessa. E a gente tem que ter isso. Porque as pessoas que precisam saber, elas sabem, né? Então, você tem que guardar suas finanças. Eu tenho 15 mil no banco, tenho 10 mil no banco. Não tenho um tostão furado no banco. Estou devendo, não estou devendo. Isso, aquilo. Sei lá. Gente, tem coisa que não precisa. É totalmente desnecessário. Muda o assunto, sabe? Saia francesa, né? Sem ser deselegante, sem ser grosseiro, sem ser mal educado. Muito pelo contrário, né? Responda com um sorriso. Fala, isso eu não vou te contar. Eu faço isso. Porque as pessoas, elas querem saber. Mas isso não vai acrescentar isso aqui na vida delas. Mas pode fazer isso aqui de rombo na minha vida. Eu vou despertar um sentimento ruim no coração da pessoa à toa. Então não fala, não precisa falar, né? Tem duas coisas também que de brinde, né? Que eu vou deixar aqui, que a gente não precisa compartilhar. A fofoca. Gente, a fofoca é um trem horroroso, deselegante, pobre. Fofoca. Não seja objeto de fofoca. E não seja a boca da fofoca. Não precisa. E uma outra coisa, né? Que eu acho que diz mais sobre caráter do que sobre falar. Se alguém te contou alguma coisa em segredo, guarda pra você. A pessoa te confiou um segredo no momento em que ela confiava em você, guarda pra você. Né? Às vezes, eu escuto muitas coisas. Né? A gente que vai atendendo muitas pessoas, assim, a gente escuta muita coisa. Mas às vezes, quando eu escuto alguma coisa que às vezes é um segredo, eu falo, não vamos falar disso não, boba. Deixa isso pra lá. Não vamos falar disso não. Aí a pessoa vai, eu mudo de assunto pra não deixar a pessoa sem graça. Mas se às vezes a gente senta numa roda, né?
com amigos e tudo, e às vezes você sabe o segredo de alguém, ou se você sabe alguma coisa sobre alguém e essa pessoa é o assunto da vez, não conta não. Se você sabe, faça a rica. Não conta. Sabe? Então essas coisas que eu trouxe hoje são coisas que realmente a gente não precisa falar. A gente não precisa. Isso não é o assunto para ninguém. São coisas particulares sua e da sua família, né? São coisas particulares sobre você, sobre os seus sonhos, sobre os seus comportamentos, sobre a pessoa que você é. Isso não precisa ser assunto, não precisa ser compartilhado. Desculpa. Eu espero ter ajudado com um pouquinho, pra gente crescer mais um pouquinho. Porque a gente não precisa de uma mudança drástica na vida, não. A gente precisa de pequenos ajustes pra nossa vida seguir naquele caminho, né? Naquele caminho estreito, que a gente sabe que o caminho é estreito. E a gente precisa encaixar nesse caminho. Mas é com pequenas mudanças, que a gente precisa apenas de pequenos ajustes pra gente conseguir chegar nesse caminho estreito. Eu espero ter te ajudado. Um beijo pra você. Deus te abençoa muito, muito, muito. Tchau, tchau.